Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal novamente. O Expresso com Conteúdo de hoje é com a Cláudia Andreotti. Cláudia, obrigada por estar Obrigada, é um aqui, prazer. obrigada por ter aceito. Hoje a gente vai falar sobre mentalidade de sucesso, como gerir sua empresa e sua vida com leveza. Por que que eu decidi chamar a Cláudia? Ela vai se apresentar daqui a pouquinho, mas já deixo eu adiantar que ela é empresária do ramo de transporte, suplemento e academia. E por que que eu resolvi trazer ela? Não só por conta do histórico dela de ser empresária de 3 ramos, mas também porque quando a gente pensa em gerir uma empresa, a gente pensa por vezes na questão do caos. Estresse, muita responsabilidade no dia a dia, mas eu trouxe a Cláudia porque ela é o oposto disso. Claro que qualquer empresário passa por esses caos e estresse do dia a dia, mas ela é uma das únicas, não única, mas uma das únicas empresárias que é diferente nesse aspecto. Ela faz essa gestão com mais leveza. Eu chamei isso de treino invisível. Porque já que a gente tem o ramo de academia e de suplemento aqui, por que treino invisível? Porque é uma coisa que ninguém consegue ver, né? É algo mais mental. Então, Cláudia, se apresente mais uma vez. Muito obrigada por estar aqui. Obrigada, é um prazer, é um desafio. É uma honra, inclusive, estar com uma pessoa que tem um projeto tão interessante em questão de ampliar a questão de como vamos chegar até as pessoas. Então, o empreendedorismo para mim é isso, é você compartilhar o crescimento. Eu vou a contra-maré, vamos dizer assim. Eu não vejo as pessoas como números, eu vejo as pessoas como seres individuais. Então, eu gosto de trabalhar com processos e protocolos. Então, todos vão ter as mesmas demandas. Porém, vou trabalhar com meritocracia, vou exigir igual, porém com seres individuais. Não vai ter ninguém como a Isa. Pode ser alguém que faça melhor, pior, mas igual não. Então, eu acho que essa leveza é realmente de vamos trabalhar o ser humano. Então, quando eu trago ele para mim, quando eu deixo claro os meus valores, a lealdade, a honestidade, entre outros, mas eu deixo claro para a pessoa que é isso que eu posso oferecer. Dentro do que eu posso oferecer, o que você busca? Quando as coisas ficam claras, eu acredito que as coisas ficam mais fáceis. Sim, porque é um alinhamento, né? Uma coisa que eu gosto de dizer, desculpa te interromper, mas é que funciona como um relacionamento, porque até quando a gente está dentro de uma empresa, a gente tem relacionamentos. Relacionamentos não é só amoroso, eu sempre pontuo isso aqui. Quando a gente tem relacionamento de amizade, relacionamento com o nosso chefe, relacionamento com nossos subordinados, o que mais faz funcionar é deixar alinhado. Alinhado o que a gente quer, alinhado o que a gente espera, alinhado o que a pessoa tem que esperar de nós. Exatamente. Resumindo, você entende aquele ser como único, você repassa para ele que existe uma hierarquia sim, que temos que respeitá-las, porque para a gente viver numa sociedade, para que essa sociedade funcione, as regras precisam ser respeitadas. Gestão. E como que a gente vai além disso? Dentro dessa individualidade, você coloca as metas para aquele ser único. Existem os processos, mas você vai identificar quem é um pouco mais agressivo, quem é um pouco mais passivo, quem é o ativo, e você vai trabalhar com esse grupo. E que você também saiba olhar que aquele ser humano vai ter fases. Você precisa que seu negócio funcione. Eu preciso que o motorista esteja disponível 24 horas, porque ele vai estar lidando com diversos clientes. Mas eu tenho que ter a sensibilidade que ele também é um ser humano. Quando eu passar por ele, eu gosto de olhar nos olhos, eu gosto de falar bom dia, porque na resposta dele eu consigo entender qual é a energia daquele momento e o que ele é capaz de fazer naquele período. Porque quando a pessoa está vendo um período difícil da vida dela, talvez ela não consiga passar pelos processos que eu preciso. Então, aí que entra o treinamento, é aí que entra o discernimento de até onde você pode ir. E aí, dentro disso, você tem que realmente selecionar. Eu tenho a bênção de ter pessoas maravilhosas na minha vida. Eu tenho uma família linda, uma família concreta, uma família de valores. E isso me dá suporte para continuar. Quando eu tenho esses valores, eu procuro esses valores nos meus. Então, eu digo que meus colaboradores, porque eles fazem parte da minha família, que nesse caso é minha empresa. Você disse uma chave muito importante. Uma não, né? Várias.
você já deu o overview do que a gente vai tratar aqui, mas essa questão do autoconhecimento, porque é normal de quando a gente tem os nossos valores, o que acontece é que, por vezes, as pessoas têm falta de autoconhecimento e não sabem nem quais são os valores próprios. Eu pontuo muito isso aqui. Mas quando a gente tem essa questão do autoconhecimento, a gente sabe quais são os nossos valores, a gente procura semelhantes. E muitas vezes, quando a gente pensa numa cultura, a gente vai falar disso daqui a pouquinho, mas quando a gente pensa numa cultura, eu acho que eu já vou para essa, então. Quando a gente pensa numa cultura, a gente tem essa dificuldade porque o funcionário não está seguindo o que a gente está falando, ou está tendo muita rotatividade, e muitas vezes isso está acontecendo porque a gente não está sabendo o que a gente quer para o nosso negócio. Quais tipos de pessoa que a gente quer lá. Porque não adianta só ser uma pessoa que, a pessoa é boa na técnica, tudo bem, mas a pessoa é boa na técnica e consegue corresponder à cultura existente na empresa? Exatamente. Porque isso é um ponto muito importante. A Cláudia trouxe muita coisa rica aqui logo nesse início, que a gente tem que observar quando a gente pensa na gestão de um negócio, para o negócio ficar com uma gestão profissionalizada, ou melhor falando, com uma governança corporativa, com um processo de cultura real. Como você disse, inclusive, o que eu acho que é primordial quando você vai ter uma empresa é a contratação. E não a contratação, claro, a parte técnica, o que você sabe, deixa de aprender, porque todos somos aptos e treináveis. Mas quando você contrata e deixa claro os seus valores, isso é um ponto. Nós normalmente vamos contratar pessoas ordinárias, que nós esperamos que nos correspondam aos processos que vamos passar a elas. Mas dentro desses ordinários, você vai identificar o extraordinário. E é esse extraordinário que você tem que trazer para si. Então, eu gosto muito desse trabalho. Eu tenho estagiários que se tornaram gerentes. Hoje nós estamos trabalhando lá na academia em São José, inclusive com essa coisa da meritocracia e lapidando o prata da casa, que inclusive foi um senhor que nos ensinou isso, tipo, pega o seu pessoal, lapida os talentos. E aí você também tem que ser frio o suficiente de entender que as pessoas que não correspondem aos seus valores, que as pessoas que não estão a fim de ser treinadas, as pessoas que não se encaixam, porque às vezes isso pode acontecer. Sim. No meio do caminho, falar, não faz mais sentido para mim. Você tem que desligar. Então, você tem que se cercar de quem tem os seus valores. Isso, para mim, é imprescindível. Você tem que cercar de quem torce por você. Você tem que estar perto de pessoas que vão estar com você, mesmo quando você não possa oferecer nada a elas. Porque as pessoas já veem o valor. Porque o oferecer, todo mundo sempre está oferecendo algo. Material ou não material, mas sempre está oferecendo, né? Sim. E, Clau, como dona da academia, digamos que você tem os 3 ramos de negócio, mas vamos focar no da academia, onde o treino é físico, ou seja, os resultados são visíveis. Mas, agora, voltando naquele treino invisível, né, de mentalidade, como que é a sua mentalidade, como que você conseguiu moldar para permitir tocar os seus negócios com tanta leveza? Olha, Quase seria assim, simplificando a pergunta, qual a sua fórmula de segredo para você ter essa leveza nos negócios? eu acho que é realmente ver o indivíduo como ser humano e não como números. Então, quando a gente fala de uma academia, de uma low cost, a gente fala de números. Eu tenho uma academia com um espaço grande, eu tenho uma academia com um maquinário extraordinário, estou treinando uma equipe de excelência, mas tudo isso só funciona se eu enxergar o aluno como um ser humano. Então, eu treino as pessoas que trabalham comigo para que tenham essa leveza, que enxerguem as dores, que consigam ouvir. Porque escutar, eu só estou ali mecanicamente fazendo uma anamnese e treino A, B e C e tudo bem. Não, o intuito para a pessoa continuar e para o meu negócio ser próspero e ele ser mais leve, porque aí não há tantas cobranças. Porque eu coloco a responsabilidade no aluno. Uhum. Porque eu estou dando todas as ferramentas. Eu te dei suporte, eu te dei maquinário e te dei um suporte de excelência para o acompanhamento. Eu tenho as pessoas que estão te ouvindo. Então, isso é 30% de um resultado. 70% vai ser o aluno se sentir acolhido para ele utilizar todas essas ferramentas. Então, dessa forma, eu tenho um ambiente seguro, tanto para o meu aluno quanto para o meu colaborador.
E dessa forma as coisas fluem. Porque a cobrança fica menor quando você tem ferramentas para trabalhar. Há cobranças? Com certeza. Tem Com que ter. certeza. Existem metas porque nós vivemos no mundo corporativo. E acredito que isso seja uma coisa importante de pontuar, né? Quando a gente fala sobre essa questão do viver com mais leveza, não é viver ali no País das Maravilhas, gente. É viver aqui com regras, com resultados, mas fazer isso de uma forma mais leve, né? Sim. Que isso tem que ser o normal, é porque quando a gente olha para o mundo corporativo, não generalizando, não gosto desse tipo de situação, mas existem muitas situações que não deveriam estar acontecendo. Seja liderança tóxica, seja uma cobrança de metas exacerbada, enfim. Eles são os exemplos quando a gente pensa nisso. E muitas vezes isso é visto como normal, do tipo, não, mas se você faz parte do corporativo, isso já não é. Não é. Não precisa ser assim. Uns anos atrás, a gente poderia falar de uma gestão mais autoritária. E hoje eu acredito que nós vivemos um momento, até por causa de uma geração diferente, uma geração que precisa que as coisas sejam explicadas, que não é só estou mandando e você faz. Não. O porquê. Entenda o porquê, que isso é muito importante. Mas volto a falar, dentro de demandas, dentro de processos, porque você tem tempo. Então, a leveza, quando você diz, eu acho interessante, porque a gente tem que entender que você não tem que trabalhar 24 horas e ser uma coisa maçante. Não, você tem que ser produtivo. Hoje, a minha meta com as academias é que o tempo que os meus colaboradores estejam lá seja saudável, que eles sintam prazer em estar lá. Porque a partir do momento que você está bem no seu local de trabalho, a possibilidade de uma insatisfação, de um erro tóxico que vai fazer mal para a equipe, que vai fazer mal para o meu aluno, porque quem mantém a academia é o aluno. Eu minimizo muito isso, porque eu tenho um ambiente saudável, eu tenho um ambiente acolhedor, eu tenho um ambiente seguro. Claro, volto a dizer, não é a mil maravilhas, a gente vai ter que pedir sim que os processos sejam executados, até que para ter uma excelência, eu preciso que os processos fluam. Mas essa leveza vem dessa individualidade, o quanto você enxerga o ser humano. E uma coisa interessante também, que é oriundo disso, é o treinamento, que foi uma coisa que você já apontou, não nessa última, mas antes você estava, acho que no início da nossa conversa, de treinar a equipe e de como isso é importante para a construção da cultura. Inclusive, como que essa sua leveza, ela reflete na cultura da sua equipe? Você sente que as pessoas trabalham, você já respondeu um pouquinho anteriormente, mas você sente que as pessoas trabalham com mais integridade, com você sendo assim? Eu acredito que sim. Como eu te disse, parece realmente que é contra a maré, é contra o que a maioria das pessoas pregam, né? Que o gestor ele tem que ser inacessível. Eu não, eu gosto de primeiro entender os processos, conhecê-los mesmo que seja superficialmente. Eu não vou estar no operacional. A possibilidade de você me ver na recepção atendendo alguém vai ser muito pequena. Mas eu tenho que conhecer o mínimo do processo para eu dar credibilidade e, inclusive, poder ajudar. Não me importo se precisar, eu vou sentar ali e vou fazer. Mas a leveza, quando a gente fala desse treino invisível, é isso, estar acessível. Então, a recepcionista vai falar comigo, o colaborador do apoio vai falar comigo, o professor da musculação, o motorista, gerente da loja, porque eu sou acessível a eles. Eu quero que eles me mostrem, sim, as suas dores. Claro, vamos respeitar as hierarquias, eu tenho a líder de recepção, eu tenho a líder técnica, tudo vai ser passado para eles. Mas quando eu estou na academia, eu vou tomar café com eles, eu vou ouvir, eu sei o nome de cada um. Isso para mim é muito importante, porque eles se sentem parte do negócio. E quando você sente parte do negócio, você defende. Sim, eu sempre falo isso, vestir a camisa. Algumas pessoas não gostam desse termo, mas eu gosto. Eu falo que todas as empresas que eu passei, eu visto a camisa enquanto eu tô ali. Porque eu tô trabalhando pela empresa. Sim. Então, eu acredito que seja importante esse pensamento. E agora, a gente estava falando sobre trabalho preventivo. Tudo que a gente está falando é sobre um trabalho preventivo de construção de cultura, construção de processos para a empresa ser mais próspera. Agora, no momento que o problema já surgiu, problemas operacionais do dia a dia, como que você ainda consegue ter essa leveza, mesmo com esses problemas surgindo? E eu acho importante aqui colocar o que a gente vê como leveza, porque eu falando com a Cláudia aqui é muito óbvio para a gente a leveza, mas, gente, a leveza é eu acreditar que
aquilo é o certo, é tratar as coisas com alegria. Isso não significa que em certos momentos a gente não vai ficar aborrecido, não vai ficar um pouco cansado, mas ainda assim é estar leve, é continuar vendo o mundo colorido, é não ver como um bicho de sete cabeças, entendeu? Então, isso é leveza, que é um estado natural em que deveríamos ficar o tempo todo, porque quando a gente está nesse estado natural, significa que a gente acredita que vai dar certo, né? Porque, por vezes, por conta de um problema que aparece, você já pega e fala, então deu tudo errado. Não, gente, faz parte da jornada, né? Então, como que você mantém essa leveza quando aqueles problemas aparecem no dia a dia? A gente está falando isso um pouquinho antes do nosso encontro, né? Um ditado que fala assim, não chorar pelo leite derramado. Então, eu uso muito isso com a minha equipe. Tá, derramou o leite. O que eu vou fazer? Então, para mim, as coisas são muito simples. Eu preciso ter outro litro, eu vou oferecer um suco. Qual que é a minha primeira alternativa? Primeiro, eu vou limpar o ambiente. Organização. Para mim, então, é simples. Você vai, resolve o problema. A tempestade está aqui agora e molhou a academia. Vamos secar a academia. E quais são os outros processos? Entender o porquê molhou, qual o problema, qual a ação. Aí uma prevenção. Mas, a princípio, o que eu posso fazer? Já aconteceu. Então, não adianta gritar, não adianta procurar culpado. Vamos resolver o problema, vamos procurar alternativa e prevenir o futuro. Então, as coisas são muito simples. É o que a gente estava falando antes, né, um pouquinho. Eu acho que a gente não tem que ter plano B nas coisas. A gente tem que ter um objetivo e alternativas para alcançá-lo. Quero chegar ao número X de unidades. Esse é meu objetivo. Qual o caminho eu tenho que fazer para isso? Eu enxergo hoje que o meu primeiro caminho é ter uma equipe de excelência, porque é essa equipe que vai me dar ferramentas para crescer e dentro desse grupo eu vou ter os meus líderes que vão liderar minhas outras unidades. Então, para mim, resumindo toda a nossa conversa, é o simples, é o objetivo, é não viver do passado. O passado vai causar depressão e o futuro vai causar angústia. Eu não sei o que vai acontecer daqui 5 minutos. Eu não sei qual vai ser a repercussão da nossa conversa. Porém, eu sei que nesse momento ela está sendo muito vantajosa para mim, porque eu estou aprendendo, porque eu estou me superando. Então, é isso, é o simples. É uma coisa óbvia, que talvez não seja tão óbvia para os outros. Mas o que você faz com aquela situação naquele momento vai definir todo o seu futuro. Inclusive, quando você olhar para o passado, você vai falar assim, caramba, eu consegui. Por quê? Porque eu não me desesperei. Porque o que é o desespero? É a falta da autoconsciência. É você não se conhecer e não que ninguém fique nervoso, que ninguém fique ansioso. Isso acontece sim, mas você tem que ser fria. Tá, o problema está aqui. Lembra que as emoções aparecem, porque somos seres humanos, mas o que a gente faz com as emoções, né? Porque a raiva vem, mas você vai continuar sentindo raiva? Porque o continuar sentindo raiva é uma escolha. Sim, sim. Você absorve, entenda, acolha o seu sentimento. Por que eu estou sentindo isso? Olha, talvez não foi porque o leite derramou. É uma coisa muito além. Então, absorve, entenda, acolha. A situação emergencial, resolva. Gente, nós vivemos uma sociedade de bilhões de pessoas. Alguém consegue resolver. Para de puxar aquilo para você. Eu não sei fazer, alguém sabe. Hoje você pesquisa, hoje você busca. A gente ouve da mídia muitas coisas negativas, mas a maioria das pessoas sempre nos agregam. Sempre você aprende, sempre alguém dá a mão. Então as pessoas começarem a ver, nossa, mas é um super otimismo? Não, é uma escolha. Eu posso escolher reclamar e eu vou levar o mesmo tempo para isso do que eu escolher resolver. Nossa, eu fiz um vídeo, já acredito que já foi postado no canal, vou deixar na descrição aqui embaixo, sobre significado, que foi um dia que eu queimei minha perna com ferro de passar roupa. E, inclusive, assim, o overview foi eu falando que eu prefiro escolher dar significado bom para as coisas. Porque, assim, eu podia ficar irritada, falar que tava doendo, ardendo, podia, mas não ia resolver. A queimadura não ia sair. Então, eu preferia atrelar o significado de outra forma. Então, é nessa mesma linha de raciocínio. E agora, para a gente já ir finalizando, eu penso que seja uma dúvida, na verdade, que todo empreendedor tem. Como a empresa não engole a sua vida pessoal?
Qual que é o segredo para gerenciar isso? Porque quando a gente é CLT, em tese, a gente tem horário. Mas quando a gente é empresário ainda tem 3 empresas, de 3 ramos distintos, é claro que faz parte, a certos momentos da vida, a gente ter que se doar mais, mas como que você faz essa conciliação para manter a ordem nesses 2 mundos, entre pessoal e profissional? As pessoas que estão ao meu redor. As pessoas que estão ao meu redor são minha base. Eu tenho um marido incrível, eu tenho filhos incríveis, eu tenho os amigos excepcionais, inclusive muitos trabalham comigo. Então, eu peço socorro, Isso é um ponto importante. eu tomo café. Tipo, eu vou largar ao meio do dia e da mesma forma que eu ouço, eu sou ouvida. Muitas vezes vai dar certo. Eu sei que vai, mas eu só queria ouvir que ia dar, Só precisava para elevar um pouquinho a vibração, né? entendeu? Então, quando eu ouço é muita coisa. Mas a gente dá conta. E a gente passou por N situações, né? Sem colocar a culpa em economia, em política, em nada, mas transições dentro do transporte, dentro do mundo do suplemento. Hoje em dia, as academias estão muito em alta, então tem concorrência, você tem que saber como você vai trabalhar, escolher como você vai trabalhar. E aí você fica perdido. Você fala, estou no caminho certo? Esses ideais fazem sentido para um todo? Mas você para e fala assim, não tem que fazer sentido para um todo. Tem que fazer Sim, sentido para mim e para os meus. Porque a partir do momento que eu sou uma pessoa realizada, que me conheço, que valorizo o que eu tenho, porque é uma riqueza você ter pessoas na sua vida que você possa contar. Então, isso traz segurança. Então, eu não vou falar para você que eu tenho um horário fixo. Muitas vezes eu estou na academia tarde, muitas vezes eu vou cedo, mas eu gosto. Eu gosto porque funciona. E eu sei que são processos. nós estava falando isso essa semana, que eu não tenho problema em trabalhar final de semana ou trabalhar até tarde, mas eu gosto também dessa liberdade de poder pegar e falar assim, no final de semana eu não vou fazer nada. Ou numa quarta-feira à tarde não vou fazer nada, mas porque o final de semana, Sim, essa liberdade, mas eu acho que é realmente de quem é empresário, que gosta de ter. É um gostinho diferente. mas eu vou além. Essa liberdade, você tem que saber trabalhar com ela. Por quê? Muitas vezes você começa a se sentir culpado porque você está treinando às 15 horas. E é como se você fala, nossa, isso não é correto, né? Tá todo mundo trabalhando, é E horário você tentando se comercial. encaixar na vida e no autoconhecimento de outro, e não no seu. Sim, do que as pessoas entenderam como padrão. Então, não, eu preciso de performance. Eu preciso que as coisas funcionem. Eu preciso de excelência. Mas eu não preciso estar numa caixa. Eu só consigo ser produtiva das 8 às 18. Não. Se eu tiver uma pessoa que ela tem uma demanda e ela consiga cumprir a demanda em 4 horas, o que ela vai fazer com as demais não é problema meu. E como mais uma vez, o autoconhecimento é a chave, vocês vão me ver falando isso provavelmente até o último segundo da minha vida. Mas, por exemplo, teve uma fase que eu tava trabalhando até 8 horas da noite todos os dias. Tava começando lá cedinho de manhã, o dia todo. Porque eu consigo, gente. Quando eu tô assim, com aquele foco, eu consigo. Só que daí isso tava acabando comigo, porque eu falei assim, não precisa. Não precisa. Às vezes você vai precisar. Vai acontecer. Só que São quando você períodos. faz aquela pergunta do tipo, precisa? Não. Mas o que que é? É aquela questão de não, eu quero estar fazendo, eu preciso estar fazendo. Por que que você precisa? Então é muito importante a gente saber fazer essas perguntas para nós mesmos. E isso independente se você é empresário ou se você é CLT, tá? Não falando que para você ser um rebelde, pelo amor de Deus, na sua empresa. Mas em certos momentos a gente faz algumas coisas que não tem a necessidade. A gente só vai indo naquela bola de neve porque todo mundo tá agindo daquela forma. Você não é todo mundo. Nossa mãe já fala isso quando a gente nasce. Você não é todo mundo. E eu vou além. A gente falando da CLT, que eu acredito que são a maioria das pessoas, inclusive as pessoas que trabalham comigo são CLT. Então, quando eu olho e me coloco ali, que eu já trabalhei CLT muitos anos também, você tem o seu período de trabalho. Então, a empresa talvez não esteja conseguindo que seja um ambiente tão saudável, porque a expectativa é diferente da realidade. Então, talvez a gente ainda não chegou ali naquele 100%. Mas também depende muito da pessoa. O que você faz? Porque se eu estou lá cumprindo o meu horário, aquilo fica maçante, aquilo fica estressante.
porque você quer que aquilo termine rápido, você está esperando sábado, você está esperando domingo, e aí a segunda vira um martírio. Tanto que tem uma pesquisa muito interessante que a maioria dos infartos acontecem na segunda-feira, Ah, eu já vi isso. antes das 8 da manhã. Então, por quê? Porque é essa ansiedade. Então, vamos lá. Eu estou nesse trabalho nesse momento. Então, eu vou ser o melhor nesse trabalho. Eu vou aprender, eu vou ter dinâmica, eu vou ser uma pessoa agradável, porque o agradável, ele repulsa aquele que não tem o mesmo valor. E ele atrai quem tem os mesmos valores. Então, quando a gente fala assim, não seja o mais inteligente da mesa, vá além, peça licença. Ah, mas eu não cabo aqui. Tá, por que não? Porque a pessoa que ela já venceu, vamos colocar assim, financeiramente, que ela já tem muitas empresas, tal, ela tá olhando sim, porque ela tá buscando o extraordinário. Sim, e, gente, sempre tem alguém olhando. Se tem outra coisa para tirar aqui de lição, sempre tem alguém olhando. Sempre tem alguém também disposto a ajudar. Exatamente. Então, eu volto a falar, as pessoas não são tão más quanto tão individualistas. Existe. Eu não estou dizendo que não. Mas quando você planta morango, você não colhe limão. Gente, verdade. Acho que você já deve ter escutado eu falando essa frase aqui. Ela, quando eu falo que é a minha amiga que me ensinou essa frase, ela. E isso foi uma frase que de verdade, me levantou muito ano passado, você sabe disso. Uma frase que eu falava muito pra mim, porque eu acredito nisso, eu acredito no bem, acredito nessa força maior. E essa é a pessoa responsável por essa frase linda. Quem planta morangos não colhe limões. Gente, essa frase pra mim não tem como, né? Então, como a gente falou, parece que a gente está falando muito, mas as coisas são simples. Se conheça, entenda o que você quer. Para mim, a minha vida tá boa, assim, tá confortável e tá tudo bem. Você tá feliz, você está realizado, mas entenda que o seu cérebro ele tem fome, a sua alma ela é insaciável. Então você pode aprender qualquer coisa, você pode mudar de ramo, você pode investir, você pode fazer diferente. Então, a gente falou um pouquinho sobre isso ali no começo. Para mim, a minha realização é quando, de alguma forma, eu modifico a vida de alguém. E isso, eu tive algumas experiências que a pessoa fala para mim, obrigado pela oportunidade. Eu sou uma pessoa diferente depois que eu te conheci. E o diferente para melhor. Bonito. Cara, eu ganhei a minha estada aqui na Terra. E claro que eu quero mais, mas eu tive a bênção de também conhecer pessoas extraordinárias, pessoas que dividem, e é como a gente falou, quando você não vai oferecer nada ali para ela, material, não, a pessoa está dividindo com você um pedaço da vida dela, um momento, uma história, um conhecimento, que talvez uma coisa tão simples como uma frase pode pegar e transformar um grande o momento valor. do outro. É isso. Gente, ficamos por aqui. Nossa, que conversa rica. Passamos Deliciosa. um pouco do tempo? Passamos. Mas que conversa rica, obrigada. Eu que agradeço. Foi muito bom te Foi receber excelente. aqui. Eu sei que vai fazer diferença na vida de muitas pessoas. Usufruam desse conteúdo. Se vocês gostam de conteúdos como esse, não se esqueçam de se inscrever no canal. A gente tem vídeo todas as terças-feiras. Ativem o sininho para não perder e até a próxima. Até.